Estou recebendo aqui o Sérgio Martinez, diretor de trânsito de Blumenau. Bom dia, Sérgio. Obrigado pela participação, né? E obrigado por ter esperado um pouco também, né? Diante de todo esse cenário aí que nós estamos passando aí com essa questão do PROCON. O Sérgio Martinez vai falar sobre o Conselho Estadual de Trânsito, porque ele foi eleito agora o presidente desse conselho, né? O que significa isso para você, Martinez? Bom dia, Thais. Bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá. Esse conselho pertence à FECAM, que é a Federação Catarinense de Associações e Consórcios de Municípios e Municípios. Então, é o Conselho dos Órgãos Municipais integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. E hoje, essas cidades de Santa Catarina, que são o total de 295 municípios, hoje aproximadamente 100 só municípios são filiados ao Conselho. Então o Conselho trata justamente disso, existe o DETRAN, existe o CETRAN, e o Conselho defende o interesse dos municípios. Em relação a convênios, a própria legislação, então ele é um porta-voz dos municípios. E importante, né? Acima de tudo, né? Com Tem certeza. um papel muito importante nessa questão. Hoje, quais são os principais desafios, Martinez, dos municípios quando a gente fala em trânsito? Vamos falar nem de mobilidade urbana ainda, porque esse é uma dor de cabeça, né? Os objetivos principais são tentar atrair mais municípios para esse conselho, para criar uma força maior ainda, e justamente legislar em cima de convênios, de notificações que tragam benefícios em termos de arrecadação para o município. Entendi. Nesse conselho é possível desenvolver ações conjuntas e avançar nesse sentido? Sim, a nossa intenção é essa, é justamente buscar mais municípios para ter um maior apoio, maior representatividade junto à própria FECAM, ao DETRAN e ao CETRAN. Hoje são quantos conselheiros? Na verdade, a diretoria é formada por 4 pessoas. Seria o presidente, o vice-presidente e 2 suplentes. Uhum. E aí discutem todas essas ações e avanços necessários para isso, né? Para se melhorar nessa questão, né? Sim, todos esses aproximadamente 100 municípios, todos eles participam efetivamente, assim, ativamente das discussões, das opiniões. A gente discute as resoluções que saem, como empregar, como não empregar, como fazer, como não fazer, se existe como mudar. E por isso que eu digo, a gente precisa de mais municípios para ter uma maior força junto a esses órgãos. E resoluções do trânsito saem a todo momento. Toda hora sai uma resolução. Ô Martinez, eu quero aproveitar a tua oportunidade aqui como diretor de trânsito e até agora presidente do Conselho Estadual, porque muito vem se discutindo hoje novos equipamentos que são utilizados, né, de mobilidade em todo o país. Olha, todo mundo, né? Patinete, uma bolinha lá que o cara fica em cima e vai andando pela calçada. Mas a maior discussão é scooter. Scooter na calçada, scooter na ciclofaixa, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Eu já ouvi pessoas falarem que isso depende de uma regulamentação do município, que deveria ser o município que fizesse uma regulamentação. Afinal, o que está certo, o que está errado? É uma discussão enorme, está certo, o que está errado. É que o seguinte, vamos botar assim, muita coisa é importada, então essa importação entra como brinquedo. Então, como brinquedo, não tem uma legislação para isso. É que nem o caso da bicicleta. Hoje a bicicleta não tem placa, todo mundo anda de bicicleta, então o brinquedo é a mesma coisa. Mas no caso das scooters, elas são consideradas veículos que teriam que ser licenciados. Porque elas têm uma velocidade mais elas têm uma velocidade, brusca, elas têm um né? acelerador, né? E elas não poderiam nem andar na ciclofaixa, nem na calçada. Teriam que andar no estar meio lá dos junto veículos. com os veículos. Exatamente. Só que a gente vê atualmente, enquanto não sair essa legislação que gera o licenciamento desse veículo, a gente não tem como atuar. Como é que eu vou notificar esse veículo? Não tenho como. Ele não tem placa, ele não tem registro, ele não tem nada.
eu posso, de repente, atuar no motorista, se ele tem habilitação, se ele tem equipamento obrigatório, mas mesmo assim eu não tenho notificação para fazer para esse veículo. Então, agora, a partir de 2025, vai sair a legislação, é o prazo final. E aí, aqui em Blumenau existe um veículo desses licenciado. Ah, tem? Tem um. Olha só que legal, né? Que legal o proprietário, né? Tomar ciência, uma iniciativa, iniciativa própria, exatamente, né? De tomar essa se adiantou essa perante decisão. tudo isso. Que o resto está mais querendo aproveitar onde dá para passar e chegar lá o quanto antes, né? Que aí fica fácil, né? A gente até recolhe uma vez que outra, que vem alguma imprudência, alguma coisa, mas é o seguinte, a gente recolhe, mas o condutor vai lá e retira. E a gente não tem como punir, na verdade, né? E esses novos equipamentos, né, eles estão em debate no Conselho Estadual de Trânsito, que eu vou te falar, um dia eu desci aqui do prédio, quase fui atropelado por um patinete. O que aparentemente está faltando é uma ação, por exemplo, em Blumenau tem escola pública de trânsito, uma ação de educação e orientação. Hoje, com calçada compartilhada, tanto quem é pedestre ou quem está com algum tipo de equipamento deveria ser educado para isso, né? Mas vamos lá, a gente atua nisso, a gente procura fazer essas orientações, que por enquanto o que nos resta é a orientação. Sim. Mas talvez uma campanha, né, Martinez, mais efetiva, né, com apoio da prefeitura. Mas a gente tem essas campanhas na escola. A EPT vai às escolas, mas orienta. Nem tudo está só na escola, né? Não, sim. Nas empresas também a gente vai, mas nas empresas pouco uso. E o que acontece? Essas calçadas compartilhadas, quando foram feitas, era praticamente para bicicleta. Exato. E hoje não é mais. Hoje não é mais, tem aquela... Como é que é o nome aquelas rodinhas que o cidadão vai em cima que é um rodado só, né? Isso, tipo aquilo lá é um perigo, tu tem que equilibrar. Eu vi esses aí, o pessoal andando no meio do trânsito em São Paulo. Então. Tu disse assim, meu Deus, que loucura. Eu me lembro de há 4 anos já a imprensa nacional fazer matéria em São Paulo sobre patinetes. Demorou. De acidentes que davam em calçada, davam com pessoas que estavam em patinetes. Há 4 anos, e nós não evoluímos em legislação em virtude disso. Né? A nível nacional não evoluímos. Não, nada. Não saímos do lugar. Bem né? Isso. Hoje então, aqui em Blumenau a gente vê um monte de patinetes para alugar, por exemplo, né? Mas nenhuma educação para quem vai usar. Não, só orientação como usar. Exato. Como usar, que eu digo, é como fazer o aplicativo, como ligar, como desligar, onde entregar. E uma questão também que me perguntaram esses dias, se uma criança vai ali, sai com patinete desse, sofre um acidente, como é que fica? O que impede a criança de fazer isso? Isso. E de quem é a responsabilidade? Esse é o problema. É do pai que não educou a criança? É do equipamento que estava ali à vontade? Com certeza a culpa vai ser da guarda. Que é o normal, acontece alguma coisa. Mas assim, as imprudências que acontecem por falta de orientação, exatamente. Mas é divulgado na mídia, a gente procura divulgar o que pode, o que não pode, como não pode. Mas enquanto não sair a legislação, a gente está meio com... amarrados, nesse caso. Martinez, outra questão, que eu não sei se chega no conselho e gera debates, é a fiscalização eletrônica nos municípios, né? Aqui em Blumenau, cada lombada que se coloca dá uma guerra na Câmara de Vereadores. Não sei se nos outros municípios do estado são assim, mas aqui e acredito que tudo que mexa no bolso deve mobilizar todo mundo, né? Como é que o Conselho trata isso e como é que o Departamento de Trânsito de Blumenau trata isso quando ouve falar que as placas estão irregulares, que a lombada colocada em tal lugar não devia estar, e aí tudo isso mais. As críticas que vêm de legisladores. É que nem tu falaste, Otávio. Tudo que mexe no bolso gera polêmica. Então é o seguinte, todo mundo reclama das placas. Todas as lombadas estão indicadas com fiscalização eletrônica, com a devida de velocidade, com aviso antes da lombada, que existe fiscalização eletrônica. Está tudo correto. Outra coisa que gera a polêmica é que não devia estar no lugar. Todas essas lombadas foram feitas através de um estudo técnico. Tá? E o estudo técnico é que determina onde podem ser colocadas essas lombadas, ou esses redutores ou controladores de velocidade. E só para te dar um exemplo, vamos supor, você tem uma 15 de novembro,
Tem um acidente sem vítima, um exemplo, vale 1 ponto. Tem um acidente com vítima, vale 3 pontos. O óbito vale 13 pontos. Então, de repente, bota-se numa rua e diz, para que lá? Porque lá já teve óbito. Então é feita uma pontuação em determinados locais e os que têm mais elevados é que são colocados esses redutores. Antes de colocar isso aí, tinha sido feito um estudo, tanto é que quando a gente fez o estudo que ia colocar, o estudo mudou. Então, enfim, a gente teve que fazer todo esse estudo novamente. Porque aí entrou os deficientes, aí entra, por incrível que pareça, onde tem capivara, tudo isso pesa. Tudo isso pesa, né? A indústria, a escola, tudo. Eu tenho uma crítica para fazer e uma pergunta. A primeira crítica é o portal da Vila Germânica, ali na frente da Vila Germânica. Quem vem pelo prolongamento da Humberto de Campos no sentido centro, vai ver que ali tem um redutor de velocidade sobre o semáforo, em cima do semáforo, porque o portal tampa. Vamos lá. Ali não existe o redutor. Mas ali a placa existe tá um lá. aviso de fiscalização eletrônica, que é justamente mais e uma adiante. Placa de velocidade, que Sim, dá a existe a placa de entender que velocidade. ali tem um redutor. Dá a entender. Que pelo menos o governo divulgou que é assim que estão os redutores. Sim. Então o questionamento é, por que isso não é antes do portal uma porque, orientação na verdade, melhor? Uma orientação não teria necessidade, porque ali não existe o redutor. Não tem Mas porque tu entendeu botar que uma dá... fiscalização eletrônica? Tu entendeu que dá essa sensação, né? Pode até dar de sensação, mas não existe. E eu já vi pessoas tranquilo. especiais dizer que o semáforo devia ser antes do portal, não depois do portal. Aquele no sentido no centro. sentido centro. Tá. E outro questionamento que chega muito aqui é as lombadas eletrônicas instaladas antes da Ponte do Tamarindo, na Rua São Paulo. Que eu não sei se é verdade, porque eu não vi nenhuma divulgação de levantamento de multas em Blumenau, mas dizem que ali é um dos pontos principais de aplicação de multa. Olha, esse levantamento não foi feito ainda também. Posso dizer que um dos pontos bem que a gente vê pelas notificações, não foi feito um levantamento. Pelas notificações, é a Rua Antônio da Veiga com Max Ehring. Ali é um local também de muito... É aquela história, e ali não é só velocidade, é o avanço de sinal também, né? Vamos dar aquela apertadinha para passar no amarelo. É que o vício... Antigamente amarelo acelera, a gente tem que mudar isso, tirar isso da cabeça das pessoas pare, e amarelo pare. E siga. Isso, tem que dizer para, cara. É o aviso. Passou que amarelo, é para, exatamente. né? Alguns semáforos ainda, eles não são como os melhores que tem aquela... Vai descendo ali, tem, né? Tem um plano para troca desses semáforos? São poucos semáforos que não são assim, com esse redutor gradativo, mas com certeza vão ser trocados. Uhum. Já posso adiantar que ali na Rua General Osório, aqueles luminosos da faixa reversível, eles vão ser trocados, vão ser colocados uns maiores também. Sim. Lá, inclusive, há uma queixa de mais indicação de para qual lado está funcionando a faixa. Vai ter mais pórticos. Isso é importante também, vão né, ser pela trocados distância. luminosos também. Exatamente. Tudo isso que a gente está discutindo aqui, Martinez, chega lá no Conselho, vocês debatem isso também? Porque o problema de uma cidade pode ser comum em outra cidade também, independente do tamanho, né? O trânsito se concentra. E é aquela coisa, como a gente diz, o velho ditado, tudo que é bom não se inventa, não se cria, Exato, se copia. né? Então, o que tem de bom num, a gente aproveita e assim vice-versa. E a fiscalização eletrônica, só para a gente fechar esse assunto, é o melhor caminho para a redução de acidentes? Com certeza. O ideal seria botar aqui no centro velocidade a 30 km. Resolveria o problema. Mas, como eu digo assim, a nossa cidade é uma cidade que tem as ruas abertas a facão. Não tem escoamento. Tu vai para o Garcia, tu tem hoje 2 ruas somente. É Amazonas e Armarujo. Garcia é uma outra cidade. Exato. Então, quer dizer, a gente não tem opções. Tu vem aqui para o centro, tu tem 2 ruas. É a 7 e a Beira Rio. A 15 nem se cogita porque não desafoga. Então é tudo assim, quer dizer que se criou ruas novas, tem a Via Expressa, Humberto de Campos, ruas planejadas que não dão problema. Mas é que falta opção onde criar essas alternativas, né? Uhum. Martinez, um outro assunto que chega aqui com frequência é que não se vê mais guardas de trânsito na rua. A fiscalização nas ruas, como é que está sendo feita essa fiscalização pessoal, né? O agente na rua?
Vamos lá, Jataís. Hoje o nosso quadro funcional são 130 agentes. Agora vão ser chamados mais 8, estamos com 122 hoje. E funciona assim, eu tenho agentes, no caso, eu tenho agentes no Centro de Comando de Operações, que são em torno de 13 agentes, que são turnos de 1 por 4. Tenho agentes no pátio, que eu sou obrigado a ter agente para fazer a vistoria e liberação de veículos, dá em torno de 10. Tem o plantão, que acarreta, são 7 agentes por dia com o fiscal, que são mais 35, mais os administrativos, então vamos lá. Que sobre aí 40, eu tenho 20 pela manhã, nem é 20, dá uns 18 de manhã, uns 18 à tarde, mais uns 4 à noite. Aí para a gente com 20 e poucos agentes, mais os 7 plantão, vamos botar ali que seja em torno de 30. Para dar conta da cidade toda é complicado. É verdade. Porque a gente tem que estar em tudo que é lugar. Vê reclamação, a gente atende. Vê reclamação, a gente atende. De vez em quando a gente consegue botar rondas aqui nos bairros, mas nem sempre dá, né? Não dá para estar em todo lugar ao mesmo tempo. Seria necessário aumentar esse efetivo. É que a cidade cresceu, né? E muito. E muito. E o nosso efetivo continua o mesmo, é 130. Até existe a possibilidade de entrar em negociação com o prefeito ou com o futuro prefeito, não sei o que vai acontecer, justamente aumentar o nosso quadro. Que é necessário, né? É necessário, não é necessidade. É verdade. Bom, hoje, quais são as principais frentes de atuação da Guarda de Trânsito aqui em Blumenau? Eu vi que foi feita uma blitz aí recentemente, a como manter essas ações ou intensificar esse tipo de ação na cidade? Sim. É que nem eu te falei, vamos supor, o número de agentes é deficiente para nós. A gente tenta... Até para fazer esse tipo de evento. Como diz assim, hoje a gente procura atuar nas escolas, a gente bota ali atuando em 8, 10 escolas, variando, não tem como atender todas, tem bastante rotatividade. E as blitz a gente fez no final de semana e posteriormente nós tivemos a maratona e fomos impossibilidade de fazer. E no outro nós tivemos a Páscoa ali, que teve as procissões, também não fizemos. Agora esse provavelmente já haverá novamente. Todos os finais de semana vai haver fiscalização. A partir de agora? A partir de agora. Toda vez que não houver um evento de maior vulto na cidade. Aí haverá fiscalização aos finais de semana. Aos finais de semana. É necessário, né? Sim. É bastante. necessário, né? Até para evitar que as pessoas se percam, né? Olha, se todo mundo respeitasse, a gente não precisava ideal, nem de lombada eletrônica. O mundo ideal. É que nem as notificações. Mas só existe notificação porque existe que não cumpre a lei. Porque se não houvesse notificação também seria o mundo ideal. É isso aí. Sérgio Martinez, obrigado pela tua participação aqui, né, por ter se disposto a vir aqui falar um pouco, né? Parabéns por esse novo desafio à frente do Conselho Estadual de Trânsito aí, uma ótima semana. Obrigado, Jorge, um abraço. Eu conversei com o Sérgio Martinez, que é diretor de trânsito aqui em Blumenau. Falamos sobre o Conselho Estadual de Trânsito e trânsito também aqui na nossa cidade.